Vamos à reflexão da Palavra de Deus, aqui no programa Amanhecer 102. E esse é um programa especial. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. E vamos falar um pouquinho sobre isso, mas já foi instituído o Special Day. Hoje é o Special Day, é o dia especial. Especial de quê, pastor? Comemorando a Reforma, esse grande feito realizado por Martinho Lutero. Hoje nós instituímos no mundo todo, milhares de cristãos estão instituindo esse dia como um dia de difundir a palavra de Deus, de divulgar a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de religião, de falar. Esses dias alguém falou: eu não quero ser evangélica. Alguém estava falando sobre Jesus e a pessoa: não, eu não quero Jesus agora porque eu não quero ser evangélica. Jesus não é evangélico. E eu também não gosto muito deste rótulo evangélico. Eu sou um cristão, seguidor de Jesus. Evangélico, católico, isso não importa para Deus, não está lá, não tem esse espaço lá nos céus, não. Lá não vai ter placa de igreja, nada disso. Mas hoje é o dia de nós que temos as palavras de Jesus Cristo como a base e fundamento da nossa fé, nós divulgarmos a palavra de Deus. É bem verdade que hoje também existe uma cultura americana, mas que não nasceu nos Estados Unidos simplesmente, que é a cultura do Halloween, no dia 31. E isso veio do dia 31 dos druidas, dos sacerdotes druidas, dos celtas, que eles tinham a prática de, no dia 31, eles comemorarem, o dia das bruxas, o dia dos mortos. E essa prática foi recebida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, as casas se enfeitam, as pessoas colocam caveiras, bruxas, abóboras. O comércio fatura muito com isso nos Estados Unidos. E as pessoas, as criancinhas, fazem festas com as famílias inteiras, sob o pretexto de ser uma festa de soltar as bruxas, uma festa de fazer brincadeira, de fazer truque, de fazer magia. E com essa brincadeira as pessoas vão comemorando um dia reservado para a bruxaria, como era feito no dia 31 pelos sacerdotes druidas, os celtas. E eles simplesmente, naquela época, eles faziam a bruxaria mesmo. Eles até sacrificavam crianças, animais nas florestas, e as oferendas que faziam é para que os espíritos dos mortos naquele dia 31 não viessem atormentar as pessoas. Se chegasse na casa, ela estivesse ali com doces, guloseimas, tivesse uma festa, aqueles espíritos não trariam coisas más. E as pessoas estão comemorando isso. Se você acha, como cristão, que você deve comemorar, deixar o seu filho participar na escola de uma festa dedicada à bruxaria, vá em frente. Mas é totalmente contrário à palavra de Deus. Em Apocalipse diz que nenhum feiticeiro herdará o reino de Deus. Nenhum. E nenhuma dessas práticas é recomendada pela palavra de Deus. Nós não vamos aqui tecer mais comentários sobre o Halloween, mas falarmos sobre a Reforma Protestante, a Reforma de Martinho Lutero. Você pode pesquisar aí no Google, você pode, em qualquer canal, enciclopédia, buscar sobre a Reforma. Dia 31 de 2017, fizemos 500 anos da Reforma Protestante. E o que foi isso? O que aconteceu nessa reforma? Amados,
o nosso tempo é curto para a gente falar sobre isso, mas você pode pesquisar a história da igreja. Na época, a igreja romana, ela era uma igreja muito poderosa. Ela detinha o poder político, financeiro, econômico. Os governantes, eles não faziam nada, eles eram indicados pela própria igreja. E as pessoas que se levantavam contra as doutrinas da igreja eram chamadas de hereges. E os hereges eram perseguidos, queimados em praça pública. Já ouviu falar da Inquisição? Era isso, a Santa Inquisição. Existiam instrumentos de tortura. Para você ter uma ideia, uma cadeira com mais de 2.000 pregos era usada para torturar os hereges que se ousavam a falar alguma coisa diferente daquilo que era ensinado pelos líderes da igreja, pelos papas da época. E a igreja era baseada nisso, em indulgência, em sacrilégios, em sacrifícios. E se vendia coisas, se vendia a salvação era pelo sacrifício, pelo sacrilégio. E Martim Lutero, que era um monge, um padre, ele, em 1517, ele postulou as 95 teses baseando a sua fé. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler o livro de Romanos, e ele começou a descobrir um relacionamento com Deus. Ele tinha sede de Deus e começou a ver que a igreja estava longe daquilo que realmente a palavra de Deus instruía. E foi assim que Martim Lutero ficou indignado com as ações da igreja. Para você ter uma ideia, mulheres tinham um instrumento de arrancar os seios. Mulheres que protestavam, que eram contra, eram torturadas, né? Com um instrumento chamado boca do torturado, dilacerava os seios da mulher. Uma ferramenta também poderia ser usada em seus órgãos íntimos. E o Papa Nicolau V, 18 de junho de 1452, edita uma bula papal onde ele faz diversas informações. Inclusive, ele outorga ao rei de Portugal o poder da escravidão no norte da África. Era vastamente conhecido o interesse do monarca português em dominar a região da África. Para tanto, ele encontrou guarida na autoridade do Papa para escravizar aquela população. E dentro dessa permissão dizia que ele podia capturar, subjugar, e que aqueles escravos eram pagãos, não tinham alma. Olha o poder da igreja naquela época. E foi contra isso que Martim Lutero protestou. Foi um protesto, por isso é chamado de Reforma Protestante. Não tem nada a ver com a igreja hoje, igreja católica hoje. Mas a igreja da época era aquilo. E Martim Lutero começou essa reforma. Primeiro nele, ele começou a buscar a Deus. Antes ele se martirizava, ele se chicoteava, porque o que ele tinha aprendido era isso, que através do sacrilégio ele poderia alcançar a graça de Deus. Mas ele descobriu que não era isso. E lendo as Escrituras, ele chegou a Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. E ele disse: não é pelo sacrifício, não é por indulgências, eu não preciso pagar pela minha salvação, então eu estou pregando errado, eu estou crendo errado. E a partir daí Martim Lutero fez uma reforma baseada na palavra de Deus. Chamou os papas da época para um debate que os papas não foram em praça pública, tinham o costume de fazer isso. Eles não foram. E ele foi, de certa forma, preso. E eles queriam que ele negasse, que ele dissesse que ele era um herege, que ele negasse. Aí ele disse: eu não vou negar a minha fé
baseada na palavra de Deus. E das 95 teses que ele publicou e colocou na porta da igreja, depois foram espalhadas por todo o mundo, 5 delas basearam o seu protesto, a sua reforma, a base da sua fé. E dentre elas tem a primeira, sola fide, que está em latim, só a fé. A segunda, sola scriptura, só a escritura, só a palavra, somente a escritura. A terceira das 5 teses bases, pilares das 95 teses de Martinho Lutero. A terceira, solus Christo, só Jesus Cristo salva. A quarta, sola gratia, só a graça de Deus. A quinta, sola Deo gloria, só a Deus toda a honra, toda a glória. Somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, só a Deus a honra e o louvor, não a pessoas. Ele estava dizendo aqui, pela palavra de Deus eu encontrei que não são pessoas, não precisamos de ninguém para nos salvar, nenhum santo, nenhuma pessoa, apenas Jesus que morreu na cruz. Esse é o único, só Jesus Cristo salva. Essa frase, só Jesus Cristo salva, vem lá da reforma, que aconteceu primeiro no coração de Martinho Lutero. E houve uma reforma depois disso, como ele, praticamente Martinho Lutero teve que ser sequestrado para não morrer pela igreja da época. Os alemães acabaram pegando ele, e dali na Alemanha ele traduziu para o grego os evangelhos, que foi espalhado para a Europa, e houve uma reforma mundial, e as pessoas viram que estavam seguindo os ensinamentos errados acerca da fé, acerca da igreja. E essa reforma, querido, o mais importante disso, não vamos falar muito sobre isso, mas ele defendia a salvação é pela fé e não pelas indulgências, e não por comprar coisas. A igreja da época vendia até pedaço da cruz, vendia coisas como sendo sagradas, como sendo importantes para salvar alguém. E Martinho Lutero encontrou na palavra de Deus: o justo viverá pela fé e será salvo pela graça, e só Jesus Cristo salva, e só a Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor, e só a palavra de Deus é a nossa ordem de fé e prática. É essa reforma. Que hoje seja um dia especial, especial para mim e para você, que tem prazer na palavra de Deus, que sabe que a palavra de Deus é a única verdade. Que você possa espalhar, como Martinho Lutero fez, esse protesto. Faça também o teu protesto contra as coisas erradas e mostre a palavra de Deus. Vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos difundir nas redes sociais. Hoje é um dia não de comemorar Dia das Bruxas, não, mas o dia da libertação, o dia de uma reforma que pode acontecer primeiro na tua vida, no teu coração. Martinho Lutero, para promover uma reforma na igreja, primeiro a reforma aconteceu no coração dele. Primeiro ele começou a crer, primeiro ele começou a se arrepender, a buscar, a se santificar e tomar posse daquilo que a palavra de Deus estava dizendo, pela verdade da palavra. Baseou a sua fé, o justo viverá pela fé. A partir daí, ele começou a enfrentar tudo e todos pela defesa daquilo que ele acreditava. Não com violência, mas através da fé, através da palavra. Você hoje que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, você que está me ouvindo pelo rádio, faça uma reforma na tua vida, baseado na tua fé, e nada além disso. Como Martinho Lutero deixou cinco pilares das suas 95 teses: só a fé, somente a fé. O justo viverá pela fé, somente as escrituras, a palavra. Só Cristo salva, só a graça de Deus.
nos leva à presença do Pai, e só a Deus devemos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Um especial day para você, um dia especial, um dia de celebrarmos a glória de Deus, a reforma que foi feita através da palavra de Deus. Seja reformado por essa palavra. Será que não está na hora de uma reforma? Aquilo que pode acontecer no nosso coração, o que você tem crido, como você tem crido, que tipo de evangelho você tem praticado, ou você tem sido um religioso, alguém que defende com unhas e dentes a sua religião, a sua prática, a sua doutrina, o nome da sua igreja. Aqui a nossa palavra não é para católicos, evangélicos, não estou falando mal de ninguém e bem de ninguém, estou falando do evangelho que salva, do único Salvador chamado Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. E ele é o que pode promover uma grande reforma na tua vida, na tua história, no teu coração, no teu caráter, na tua casa, na tua família. Permita-se ser reformado pelo Evangelho através da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Feliz dia da reforma, Special Day, um dia especial, que hoje seja um dia especial para você, para sua casa, para sua família. Pai querido, eu oro agora e apresento cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, cada família, que hoje seja um dia da promoção de uma grande reforma, reforma de pensamentos, reforma de atitudes, reforma, ó Deus, de relacionamento contigo. Quebra, Senhor, aquilo que está impedindo, Deus, que essa mulher, que esse homem viva uma vida consagrada a Ti, Senhor, uma vida íntima contigo, de tomar posse das Tuas promessas. Quebra todo o mal. Nós rejeitamos, ó Pai, nós rejeitamos uma cultura do inferno, de Halloween, de Dia das Bruxas. Hoje não é o Dia das Bruxas, é o dia da reforma desse homem, dessa mulher, dessa família, desta criança, desse caráter, desse propósito. Faz uma grande reforma e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Martim Lutero. Obrigado pela coragem daquele homem que enfrentou o perigo da morte, enfrentou tudo e todos, para nos trazer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, até os dias de hoje. Obrigado por todos os mártires, Senhor, que pagaram com suas vidas, que entregaram suas vidas, para que o Teu nome fosse glorificado e o Teu Evangelho fosse propagado. Abençoa cada vida que está me ouvindo agora, Senhor, que cada um seja ó Deus, um dispenseiro da Tua palavra, que a Tua palavra possa ser propagada hoje e alcance corações que estão precisando desta reforma, uma reforma completa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você também, que está acompanhando o nosso canal. Não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar. Compartilhe. Hoje é o dia de compartilhar, de difundir essa palavra, a verdade, porque muita gente, como a igreja daquela época, estava seguindo tradições, seguindo mentiras, coisas de homens, envolvimento da igreja com a política, com a economia, com tantas coisas que não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer uma reforma. Vamos ajudar a pessoas que precisam também de uma grande reforma na sua vida. Vamos espalhar o Evangelho. Deus abençoe grandemente. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os assinantes do nosso canal. Deus abençoe todos vocês grandemente. Vocês estão acompanhando e seguindo o nosso canal. Já ultrapassamos aos 1000 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Agora compartilhe e assista quantas vezes você puder os nossos vídeos, para alcançarmos as 4000 horas e o YouTube libere a nossa inscrição para que a gente consiga patrocinadores para investir no ministério, no nosso ministério de luta contra as drogas e no nosso centro terapêutico. Deus abençoe. Feliz Special Day para você.